Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é terça-feira, dia 27 de novembro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Coisa boa começar mais um dia na sua presença. Agradeço a você que nos recebe na sua casa e também te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje nós faremos um programa especial sobre o câncer. A gente recebe um time de especialistas que vai sanar todas as nossas dúvidas e trazer muita informação para você. Por isso, a sua participação é muito importante. Você pode fazer sua pergunta através do 2102-9500. Agora eu apresento para vocês os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Zé Lúcio, tudo bem? Bom dia, cara, tudo bem? Bom dia, Platts, hoje o meu companheiro aqui de bancada. Bom dia, ilustres convidados. Bom dia, senhores telespectadores. Bom dia, senhoras telespectadoras. Eu quero parabenizar você, né, pela homenagem que lhe foi prestada lá no evento na sexta-feira, no M Hall, né, o terceiro troféu, a terceira edição do troféu Josino Aragão. E também o nosso querido Cláudio Roberto Câmara, né? Fica mostrando aqui o nosso sorriso, né? As nossas preocupações aqui na mesa do debate. Parabéns, viu, pela sua experiência, justa e merecida homenagem. Ô, Platts, e parabéns para você também, para a Flávia, a nossa diretora-geral, a doutora Jane Aragão, pelo grande evento que foi realizado. Estive presente, né, como parceiro, e realmente é um evento que tem que dar continuidade para a gente sempre lembrar do nosso querido Josino Aragão, né, que deixou um legado muito especial, um homem visionário. Então, nós temos que lembrar desse visionário, desse grande homem, né, que comandou, sempre lembro ele aqui na mesa de debate, viu? Ele, o Geraldo Magela, José Carlos Guimarães, ó, o negócio era realmente debate daqueles de pessoas super inteligentes, qualificadas e que gostavam de debater assuntos importantes da cidade aqui. Então, parabéns, sucesso total por esse evento e continuamos juntos e desejo sucesso aí na preparação, na organização da quarta edição do Troféu Josino Aragão. Obrigado, viu, Zé? Para mim foi uma honra participar de um evento como esse e receber uma homenagem logo no início da carreira, né? Com menos de 3 anos de profissão, já está lá sendo homenageado. Então, você assim, foi um momento de muita felicidade. Você está na seleção de jornalistas, de pessoas muito bem preparadas. O trabalho que você tem realizado aqui é admirado, é respeitado e reconhecido por todos como um trabalho de qualidade, com muita competência, e você é muito brioso e está de parabéns, viu? Justa e merecida. Obrigado, você é um grande amigo, tá, gente? Quem não sabe, ele é meu amigo pessoal, por isso que ele está falando essas coisas todas. Bom dia, Ronald, tudo bem? Grande festa, Bom dia, né? Caio. Muito bacana, né? Parabéns pela homenagem que você recebeu. Obrigado. Né? O evento foi muito bacana, o Zé Lúcio apoiou lá o evento. Obrigado pela parceria, pelo apoio. E agora preparar a quarta edição, né? Se Deus quiser. Bom, agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje, os nossos especialistas, né, que vão permitir que a gente tire todas as nossas dúvidas a respeito do câncer. A gente recebe o coloproctologista Romeu Ribeiro. Bom dia. Bom dia, cara. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer e muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso. A gente também recebe a oncologista e especialista em oncogenética, doutora Mariana Abad. Bom dia. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. A gente que agradece. E também o oncologista Leonardo Barbosa, bom dia. Bom dia, Caio, obrigado à TVE pelo convite, é uma honra participar e para falar de um tema tão relevante, tão importante para todos nós. A gente que agradece. Bom, desde 88, dia 27 de novembro, é lembrado como Dia Nacional de Combate ao Câncer. Durante todo o mês de novembro são realizadas diversas atividades de conscientização pelo país. Todo esse trabalho tem uma explicação. Por mais que o câncer seja a segunda causa de mortes no mundo, ficando atrás somente das doenças cardiovasculares, a morte por câncer pode ser evitada com a adoção de medidas preventivas simples que a gente pode adotar no nosso dia a dia, e a gente vai começar falando sobre isso, né? Parte do câncer pode ser realmente evitada por causa de hábitos mais saudáveis que a gente pode manter durante a vida? Com certeza. Em torno de 90% dos cânceres, eles são adquiridos, uma alteração de DNA que é adquirida ao longo da vida, justamente por nossos hábitos de vida, né?
Então, o tabagismo é o principal deles, é responsável por diversos cânceres, não só o de pulmão, e é a primeira coisa que deve ser evitada, né? E aí vão entrar outras coisas também, a obesidade, como alimentação saudável, evitar os alimentos de risco, né? Principalmente enlatados, embutidos, defumados, né? Atividade física também é muito importante. Então, a gente está aí as 3 principais coisas que a gente pode mudar no nosso dia a dia para evitar o câncer. Eu acho que o bom é realmente prevenir, né? Mas tem alguma situação, não só do hábito, como do exercício também. Eu sou advogado especialista em direito do trabalho. Infelizmente, tem pessoas que trabalham em ambientes que é inevitável ele sair, né? Sim. De radiação, de outros, até, às vezes, um trabalhador, né, rural exposto muito aí ao sol, a altas temperaturas, né? Então, isso também pode provocar, né, doutor? Depende do ambiente. Com certeza, o ambiente de trabalho é um fator de risco, sim, e aí entram, né, essas pessoas que lidam com isso para prevenir, usar os materiais necessários para prevenção. O sol, ainda mais nós, né, um país tropical, sim, então evitar sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, sendo muito necessário, algumas pessoas trabalham no campo, né? Lembrar sempre da proteção solar, de chapéu com abas grandes, tentar usar sempre roupas de manga comprida, calça comprida, né? Então, evitar mesmo essa exposição de risco que é principalmente entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. O câncer de pele, normalmente ele é provocado aí pela radiação solar? Sim. Ou tem outros fatores de risco? Ele é provocado pela radiação solar. Existem alguns... O câncer mais comum de pele, né, que é o basocelular que a gente fala, que é mais de 90% aí dos casos de câncer de pele, e é o mais comum entre homens e mulheres, é o primeiro tipo de câncer mais incidente, né? Ele, sim, na grande maioria das vezes, ele é causado pela radiação solar. Existem algumas histórias hereditárias, mas aí a gente tem que lembrar do melanoma, que é um tumor de pele mais raro, mas que também acontece, é mais agressivo, e alguns desses casos de melanoma são por hereditariedade. A pessoa que está... Tem outra questão, desculpa, só porque eu fiquei com uma dúvida desse assunto, que eu já vi outras vezes também, especialistas falando que a luz artificial, a luz do computador pode causar alguma lesão na pele, se isso é verdade ou é um mito mesmo. É verdade. A gente ainda não tem grandes estudos em relação a isso, muito mais em relação à radiação solar, mas é sim, a gente pede a proteção mesmo em casa. E do caso aí daquele tocou no computador, o celular também, as pessoas pedem, e aí o celular a para gente ficar tem distante do celular e tal, também pode... Já existem estudos, né, em andamento e alguns mostrando que o celular pode ser causa de câncer, sim. Através da radiação, sim, que limite? Então, e a gente só vai conseguir ver... Antenas também. A gente só vai conseguir ver isso daqui a alguns anos, né? A gente já tem, não sei a opinião do Leonardo, mas a gente já tem observado um aumento da incidência de tumores cerebrais, não sei se você tem visto isso, mas assim, nada comprovado, né? A gente observa no nosso dia a dia. Mas o risco existe, né? Não existe comprovação. Eu, por exemplo, à noite não deixo jamais o celular ali na cabeceira, ali na cama, ali, entendeu? Deixo em outro cômodo. Eu já vi recomendações nesse sentido, ainda mais, né, desligado e longe. Eu normalmente gosto de ficar longe do celular. Essa é a grande verdade. Não é comprovar, mas sabe que tem radiação, né? A gente nota que só ele pelo esquenta, barulho, né? pelo impacto, qualquer rádio é complicado. Então, melhor, né? Que as pessoas, né, vamos aproveitar o programa, dar o que a gente sabe, falar, viva a voz, né, distante, evitar, colocar muito no ouvido, em ligações, né, eu acho que é muito bom para evitar. Tem gente que tem dificuldade de acordar e deixa o celular debaixo do travesseiro. Não deve ser bom, né, gente? Claro que não. E aí atrapalha os neurônios, aí o cérebro, doutor, pode falar mais alguma coisa sobre isso, né, doutor? Ficar falando muito, colocar no ouvido, pode prejudicar aí os neurônios aí, né, e outras conexões, né? Lúcio, no que se refere à prevenção do câncer, existem diversas exposições que são muito bem definidas pela ciência, pela literatura médica, como exposições que de fato agravam o risco do câncer. Então a Mariana oportunamente citou a mais importante, né, a exposição ao tabaco. Hoje em dia estima-se, os Estados Unidos eles produzem estatísticas muito melhores do que as nossas, e estima-se que nos Estados Unidos 1 em cada 4 mortes aconteça em decorrência da exposição ao cigarro. Veja bem a magnitude disso, né?
Então, assim, estou dando o exemplo da exposição ao tabaco como um fator de exposição ambiental muito relevante, muito bem documentado, no que se refere ao incremento do risco do adoecimento por câncer. Existem outros fatores muito bem estabelecidos. Então, assim, por exemplo, o celular é uma hipótese, né? Talvez a gente não deva colocá-lo no centro do problema, porque é só uma hipótese. Pode ser que no futuro venha alguma informação. Eu acho que hoje em dia o que nós temos são impressões, né? E a impressão minha, como as evidências são muito pequenas, ela pode diferir da impressão que outra pessoa tem. Eu não acho que vale a pena eu concordo inteiramente com o senhor no seguinte aspecto. Não vale a pena você dormir em cima do celular, mas eu me preocuparia muito mais com acidentes ali relacionados à rede elétrica do que propriamente a exposição de qualquer outra coisa, né? Porque não temos estudos ainda, né? Então, se tiver algum problema, vai demorar um tempo para a gente descobrir. Mas igual o fato do tabaco, uma parcela da população consome, mas o celular praticamente todas as pessoas, né, têm acesso. Então, se tiver algum problema... O que vai acontecer, assim, exatamente por conta disso que você está falando, que o celular o mundo inteiro usa e usa muito, eu imagino, aí uma impressão minha, que se houvesse uma associação mais consistente entre o câncer e o uso do celular, nós teríamos observado entre os anos 90 e os dias atuais uma curva ascendente na incidência de uma série de cânceres, por exemplo, os cânceres do sistema nervoso central. E não me parece que isso acontece, ou pelo menos que isso acontece de forma tão contundente, né? Bastaria você fazer um paralelo da incidência por 100 mil habitantes de gliomas, né, do sistema nervoso central, que são os tumores mais frequentes do cérebro nos anos 80, nos anos 90, e comparar com o que existe hoje em dia. Se existe alguma diferença, é uma diferença pequena, que está muito aquém da magnitude da exposição que a população mundial... A gente tem que pensar que é um tumor que é mais raro, que é um N menor, e que os estudos também são menos intensos em relação a ele, são muito mais intensos em relação à mama, à próstata, né? Então a gente também tem que lembrar desses vieses todos. Dá tempo ainda? Pode ser daqui a pouquinho? Pode, claro. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com debates aqui pela TV Juiz de Fora. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Zé, eu tive que te interromper no final do último bloco, perdão. Eu vou fazer aqui o prato, não gostei que fizesse, eu vou pegar uma carona sua. Ótimo. Sobre isso aí. Bom, eu queria perguntar ao Dr. Rômio, para começar a participação dele na mesa, sobre alimentação, né? Eu, como leigo, eu imagino que a alimentação seja uma das maiores causas, por conta de agrotóxico, né, do câncer hoje. Mas queria essa opinião. Sim, a doutora Mariana já nos alertou aqui, né? Alimentos processados, carnes vermelhas, os embutidos como processados também, a falta de fibra na alimentação, como por exemplo, puxar a sardinha para o meu lado aqui, o câncer coloretal, então ele tem grande influência sim. E são hábitos que conseguimos, de certa maneira, mudar, né? Eu coloco que o câncer é um tripé, né? São os fatores genéticos, que aí a doutora Mariana pode falar com propriedade, a questão dos hábitos de exposição, como o doutor José falou, né? E a questão dos fatores que a gente pode modificar, são os modificáveis, né? Alimentação, estilo de vida quanto ao sedentarismo, né? O combate à obesidade, né? Isso tudo leva a um quadro de benefício ao paciente. Quer dizer que ele não vai ter o câncer? Não. Ele não é 100% eficaz, mas de certa forma tem influência, e os estudos mostram isso para a gente, que tem benefícios a longo prazo. E uma coisa que a gente não falou ainda, que é um fator de risco também, é o medo ou a falta de informação, né? Porque parece que durante muitos anos o câncer foi um assunto que era um tabu, né? Que as pessoas não poderiam comentar, mais ou menos igual a gente lida com a morte, que a gente não pode falar sobre isso, então as pessoas às vezes não tinham um diagnóstico precoce, que é fundamental para o tratamento da doença, né? Com certeza. Isso é importante mesmo. Isso a gente vê, e todos os profissionais de saúde que lidam com câncer, é uma coisa muito comum, muito frequente na população. Às vezes não chega a falar o nome da doença. Tem dificuldade de chegar e falar, tenho câncer,
meu pai teve um câncer, né? E essas informações são imprescindíveis para a condução de um caso. E, de certa forma, o que se precisa é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Por isso a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, são meses com cores para conscientizar a população da necessidade do diagnóstico precoce, né? E alguns cânceres a gente consegue prevenir diretamente, como é o câncer coloretal, né? A gente consegue fazer a colonoscopia e retirar lesões que são precursoras do câncer. E dessa forma a pessoa fica isenta daquele problema. O importante é isso, é sempre descobrir, né, precocemente para o tratamento é mais correto, né? É preferível... Dentro da sua especialidade, doutor, normalmente aí o colo retal, e quando há um sangramento, né, e para evitar confusão com hemorroida ou com um problema aí no intestino mais grave, quando houver um sangramento, é bom que procure um médico. E o que vai diferenciar né? da hemorroida para um sinal de câncer? Na verdade, o câncer coloretal é a 4ª causa de morte por câncer no mundo, né? Ele é o 3º principal no mundo, perdendo aí para próstata nos homens e pulmão, e nas mulheres o câncer de mama, né? Então é um câncer muito prevalente na população. E o sangramento talvez não, com certeza é o sintoma e o sinal mais comum, mais frequente, né? E muitas vezes negligenciado, às vezes pelo paciente, muitas vezes por falta de conhecimento, e às vezes por alguns profissionais que passam desapercebido por aquilo, né? Às vezes o paciente tem hemorroida, mas o sangramento não advém dela, né? Então a gente tem que ser investigado mesmo. A gente tem os rastreios populacionais com a pesquisa de sangue oculto, né, nas fezes, mas não são exames que identificam o real problema. O melhor exame seria a colonoscopia, né, mas a partir da avaliação do seu médico, né, do clínico, ou do coloproctologista, ou do cirurgião que ele procure, ou do oncologista, de quem quer que seja, do médico. Né, ele precisa de um médico. E outra, doutora Mariana, o Platts colocou sobre alimentação, acho que é muito importante. Isso aí, eu li um livro aqui que foi muito importante, Barriga de Trigo. Não é barriga de show, barriga de trigo. O autor era William Davis. Aí eu entendi um pouquinho, que até então eu não entendia o problema de alimentos ácido e alcalino. Eu vi que até a água ela tem que ter lá um pH mínimo de 7,5, porque se não tiver também, não é água boa, ela não te faz bem. Então eu queria perguntar para a doutora, nessa questão de alimentação, e a partir daquele livro eu passei a comer mais verdura, até então não comia. Porque, doutor, acho que folhas, verdura, legume, alcalino, como limão, a limonada, é de manhã. E tem gente aí que é carnívoro, só come carne, proteína animal o tempo todo. E se a pessoa não come aí um vegetal, ela mais carne, está sujeita aí a contrair câncer. Quando a gente fala em saúde, a gente tem que falar em diversidade. A gente precisa de proteína, assim como a gente precisa de carboidrato, né? Sim, mas tem gente que só come proteína animal, tudo não come mais. Tudo que é excesso, seja para menos ou para mais, com certeza faz mal. Quando a gente fala em câncer, a gente tem que lembrar daqueles alimentos que são preventivos, que já foi falado muito bem da parte das fibras, né, que aí a gente encontra nas verduras, nas frutas, e evitar aquilo que tem as substâncias que são cancerígenas, que a gente chama, né, que são substâncias de conservação. Então, a gente tem que lembrar dos enlatados, embutidos, defumados. Existem estudos falando de tudo, se a gente for procurar, a gente vai achar estudo que fale do alcalino, do ácido, que fale da proteína isoladamente, a gente vai achar. Eu, diante de todos esses estudos, quando eu leio, quando eu pesquiso, eu acho que a gente tem que ter uma alimentação saudável, sem excessos, nem para menos, nem para mais. Balanceada, né? Até porque se a gente for escavar, né, a gente vai ficando desesperado, porque os estudos, eles se divergem. Em algum momento, algo é muito ruim. Aí depois ele aparece como bom. E a gente que é leigo fica sem saber. Mas eu acho, né, Romeu, que pra gente, como médico, já é difícil a gente selecionar aquele estudo. Imagina para vocês. Com certeza. Né? Mas o equilíbrio eu, por exemplo, nesse livro eu tive uma boa impressão e até emagreci. E eu acho que a pessoa tem que ter conhecimento que ela está. A senhora falou, processado para mim é um troço fatal. Entendeu? Aquilo é terrível. Alimento processado em latinha e tudo mais, eu acho que a pessoa tem que evitar o mais, aquilo nunca vai fazer bem.
né? E que sempre falo que você deve comer o que você não gosta. Se você comer o que você gosta, não vai te fazer mal. Sorvete, doutor, e tal, doce, açúcar demais, vai fazer mal, né? E a pergunta que eu queria fazer ao doutor Romer aqui mesmo, dentro desse livro daqui da coisa, do trigo, do carboidrato. Eu acho que isso não é muito bom para o intestino não, né, doutor? Pelo que eu vejo, não é um alimento que deve ser evitado ou comer com certa moderação. Né? Eu vou responder, pegar até a fala da doutora Mariana. Aí é questão de equilíbrio. A gente não deve deixar de comer nada, não precisa deixar de comer nada. É claro que tem alimentos que se devem ser evitados ao máximo, mas você pode fazer uso, inclusive da carne vermelha, né? Aqui não tem ninguém dizendo que não possa usar a carne vermelha, não é isso. O que a gente deve evitar é uma dieta à base de carnes vermelhas, né, com a falta da proteína, e aí sim, com a falta da fibra, né, que aí sim tem uma grande influência no hábito intestinal, no funcionamento, que também é uma causa de neoplasias. Né? Então a gente deve ter um equilíbrio, na verdade. A gente não pode alarmar as pessoas, falar não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você pode comer de tudo, desde que você não passe um prato inteiro ali de carne, um prato inteiro de fibra. Não, você pode comer um pouquinho de cada coisa, como a doutora falou, diversidade. A chave é essa. Eu quero fazer o doutor Leonardo, né? A gente está falando mais aqui de adulto, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a incidência de câncer em criança, adolescente, realmente, infelizmente, está muito alta, né? O que está provocando aí esses dados estatísticos aí de grande incidência de câncer nas crianças e adolescentes? Nós estamos... até então, o câncer da criança ele é bem diferente do câncer do adulto, né? Enquanto os cânceres que acontecem no adulto, eles têm uma relação muito grande com as exposições ambientais, e o número de casos relacionados a alterações genéticas herdadas é bem menor. Nas crianças essa situação se inverte. O papel da genética é muito mais importante no câncer infantil do que propriamente as exposições que a criança terá submetido durante a infância dela. O que existe e vem sendo observado são que aqueles cânceres que tradicionalmente a gente diagnosticava em idades mais avançadas, como por exemplo o próprio câncer de intestino grosso, né, que o Dr. Rommel chama de câncer coloretal, nome técnico, a princípio era um tumor que era diagnosticado depois dos 50, 60 anos de idade, e hoje em dia, cada vez com mais frequência, a gente observa esses tumores em pacientes mais jovens, inclusive com 30, 35, 40 anos. Isso levou recentemente até uma mudança, né, na recomendação de rastreamento. Acho que é uma coisa importante a gente falar aqui. Eu acho que é muito mal divulgado, curiosamente, a importância de se fazer exame para rastreamento e diagnóstico precoce de câncer de intestino grosso, né? Até recentemente, a idade para que todas as pessoas, independente da história familiar, pessoas saudáveis, mesmo sem câncer na família, elas deveriam fazer um exame de prevenção para diagnóstico precoce a partir dos 50 anos. Agora, a American Cancer Society, que é a Associação Americana de Câncer, baixou essa idade para 45 anos, justamente por conta dessa observação da ocorrência cada vez mais frequente. São dados epidemiológicos sólidos que eles têm lá nos Estados Unidos em pacientes mais jovens. Então a gente vinha perdendo muitos diagnósticos precoces quando a gente fazia isso a partir dos 50. A ideia foi trazer isso para idades mais precoces. Agora, uma coisa muito importante, aí o Dr. Rommel já citou, o exame pode ser uma colonoscopia, pode ser a pesquisa de sangue oculto nas fezes, tem algumas peculiaridades em relação à frequência que se faz, né? Cada uma dessas estratégias de diagnóstico precoce. O melhor é, de fato, a colonoscopia. Mas uma coisa muito importante é o seguinte, que a gente precisa ter em mente que não são todas as pessoas que têm que vestir a mesma camisa. De repente você se depara com um paciente ou com alguém que relata o paciente teve um câncer aos 50 anos, mas ele teve um irmão que teve um câncer aos 40, teve um tio que teve também numa idade muito precoce. É muito importante a gente se atentar. Aí até mais a área da Mariana, vou deixar aqui uma deixa para ela,
Por vezes, por exemplo, em câncer coloretal, até 10% dos diagnósticos de câncer de intestino grosso estão relacionados a síndromes genéticas herdadas, né? A pessoa já nasce com uma predisposição genética. E aí o médico, seja ele o clínico geral, seja ele o oncologista, o proctologista, seja ele quem for, ele precisa lembrar disso, lembrar dessa possibilidade e encaminhar imediatamente para o médico geneticista. A doutora Mariana é um exemplo. Porque esse paciente que tem uma predisposição genética ao câncer, não adianta você fazer colonoscopia aos 45 anos e achar que ele vai estar seguro. Aí ele vai precisar de uma recomendação de rastreamento para diagnóstico precoce personalizada para aquela síndrome genética específica. Muitas vezes a pessoa vai começar a fazer isso na adolescência até, né? É verdade. Isso que o Leonardo falou, uma coisa interessante, a questão do rastreio para o câncer coloretal. Isso é uma mensagem que a gente gostaria e realmente é muito pouco divulgado, né? Agora, como ele bem lembrou, a Sociedade Americana alterou a data em que nós, profissionais e especialistas, orientamos nossos pacientes a fazerem a prevenção com a colonoscopia a partir dos 45 anos. Ainda é vigente a questão do caso fonte, ou seja, o caso familiar que apresentou um câncer coloretal, ou câncer de intestino, fazer, então, os familiares o exame 10 anos antes, né, da idade de diagnóstico daquele caso fonte, né? E isso é importante. E lembrar que o sangramento é muito comum, né? Às vezes não precisa ser feita uma colonoscopia, mas uma retossigmoidoscopia já seria, dependendo da idade, uma coisa muito vantajosa, né? Mas eu acho importante essa deixa que ele deu para a Mariana aqui, para falar sobre a parte genética. Como ele bem falou, 10% dos cânceres desenvolvem através do caráter hereditário, né? E vamos deixar ela falar um pouquinho sobre isso aí, que é importante. Mas pode ser daqui a pouquinho? Claro. Bom, a gente agora vai para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre a relação da genética com o câncer. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Já estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Doutora Mariana, como que é feito esse rastreamento genético, né, para saber se a pessoa tem ou não a possibilidade de ter um câncer, por exemplo? A pessoa ou a família, ela é indicada para a gente poder avaliar. É interessante avaliar a família, às vezes nem sempre só a pessoa. Porque a gente vai coletar os dados da história familiar de câncer, fazemos um heredograma, a partir dali a gente imagina, né, qual seria a mutação que aquela família poderia estar carregando para a gente poder pesquisar. Agora, a pesquisa é simples, a pesquisa a gente coleta saliva, né, o resultado sai em torno de 20 a 30 dias, e aí a gente vai tendo uma mutação, a gente vai poder discutir em cima dela. Existem mutações que não são capazes de causar doença. Então, isso tem que ser muito bem analisado. Não adianta a gente, veio mutado, não. Tudo tem que ser muito bem pensado. Então, tem algumas mutações que são capazes de causar câncer, às vezes estão relacionadas a mais de um tipo de câncer, e é a partir daí que a gente vai atuar. Tentando, mesmo que essa pessoa tenha uma mutação, essa mutação possa levar a um ou mais tipos de câncer, a gente vai ver o que a gente pode fazer para evitar que essa pessoa venha a ter. Uhum. E falando sobre isso, teve até um exemplo que ficou muito famoso e foi polêmico na época por causa da decisão, né, da atriz Angelina Jolie. Exatamente. Decidiu retirar parte do seio. Ela tinha uma história familiar de câncer de ovário, eu acho que de mama, não me lembro se eram os dois ou só ovário. E ela tinha total indicação de fazer o teste. Na época a gente fazia 3 genes só, hoje a gente já faz em torno de 19. Mas na época eram 3 genes, ela fez e ela teve mutação. Essa mutação levava o risco dela de câncer de mama para em torno de 90% de chance de ter, e de ovário, se eu não me engano, era em torno de 60%. Então, ela tinha indicação mesmo de mastectomia bilateral profilática, de tirar os ovários, né, que a gente chama de oforectomia. Então, foi um caso assim, que deu um start nas pessoas e foi o boom da oncogenética, que hoje a gente tanto evoluiu que a gente fazia 3 genes há pouco tempo atrás e agora a gente faz em torno de 19, pensando em mama e ovário.
Bom, doutora, aproveitando a teoria de Darwin, fazer uma pergunta sobre como as espécies evoluem e a tendência é que doenças ou fraquezas de cada espécie vão se diminuindo ao longo do tempo. Por que na espécie humana o câncer vem aumentando e cada vez com a idade de manifestação do câncer menor? É o avanço da medicina somado a mais alguma coisa? Na verdade, são inúmeros fatores. Eu acho que o genético é o menos importante desses. É claro, quando a gente tem uma mutação hereditária, uma mutação genética, se é tão raro, por que é tão importante? Porque os cânceres, geralmente, quando acontecem nesses casos, eles são mais graves, respondem menos ao tratamento, aparecem em idades mais jovens. Quando são órgãos bilaterais, pode acometer bilateralmente, são responsáveis por mais de um tipo de tumor. Então, a gente tem isso, sim. Mas eu acho que é o menor dos problemas em relação a gente pensar em evolução e aumento de casos. Acho que os dois podem até falar melhor do que eu, que vai estar relacionado aí a diagnóstico melhor, idades, né? A gente tem uma expectativa de vida maior, o câncer é uma doença que vem com a idade, né? Qualidade de vida. Então, eu acho que a genética em si, acho que é um dos menores que a gente tem que pensar menos quando a gente pensa em aumento de incidência. Doutora Leonardo, estão falando muito em sintoma e tal. Eu gostaria de ver agora a questão da cura do câncer. Eu li recentemente que, às vezes, através do exame de sangue, seria possível prever que a pessoa daí a 10 anos ia contrair um câncer através do exame de sangue. Não sei se isso aí é uma realidade comprovada cientificamente, esse exame. Mas eu queria saber na cura. Porque a gente sabe que quando a pessoa numa família que foi diagnosticado o câncer, desarticula a família, traz transtorno, é uma coisa muito séria. Então, o primeiro sofrimento é saber que a pessoa tem câncer, mas a gente que é leigo, a gente entende que câncer é terminal, não tem jeito, não tem tratamento. Mas os médicos, a medicina recomenda radioterapia, quimioterapia. Para mim já é outro sofrimento, além da doença em si, esse tratamento que eu acho que é pesado e a pessoa às vezes não suporta, não tem estrutura para isso. Como é que está para a questão de cura do câncer? Radioterapia mesmo, quimioterapia, ou já evoluiu, tem outras formas de tratar e curar o câncer? Bom, Lúcio, na verdade, hoje em dia a grande maioria dos cânceres são curados, né? Sobretudo quando os pacientes têm acesso à medicina de alto nível. Então, no mundo, se a gente tentar explorar, essas informações elas são divulgadas na internet. A internet, a Organização Mundial de Saúde, ela tem um site que é maravilhoso, qualquer um que tenha, infelizmente ele é em inglês, mas você consegue ter todos esses dados. No mundo, quando você olha o número de incidência, casos novos e mortalidade, você vai perceber que a incidência é praticamente o dobro da mortalidade. Então significa que aproximadamente metade dos casos de câncer no mundo são curados. A outra metade não. Quando você olha os dados americanos, 65, 66% dos casos dos diagnósticos de câncer, o paciente vai estar vivo 5 anos depois. Então, em torno de 60% dos casos serão curados. Então, a gente pode afirmar com tranquilidade que quando o paciente tem acesso a tratamento, a tecnologia médica, ele provavelmente, a chance dele ficar curado é consideravelmente maior do que a chance dele não ficar curado. A gente precisa deixar claro por que a gente fala tanto na conscientização da população e em reconhecer sinais e sintomas precoces, por que a gente fala tanto em estratégias de rastreamento para determinados tipos de câncer nos quais isso se aplica, porque, obviamente, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, mais provável é a cura. Então, vamos dar um exemplo. Um câncer de intestino diagnosticado no estágio 1, a cura é acima de 95%. Quase todo mundo vai ficar curado. Isso se aplica também ao câncer de mama, diagnosticado um carcinoma no estágio precoce, quase todas as mulheres vão ficar curadas. O câncer de próstata, a gente aprendeu ao longo dos últimos 10 ou 15 anos que existem cânceres de próstata que sequer precisam de tratamento, que eles por si só não oferecem potencial letal. Não são todos os casos, são alguns poucos casos.
vai ser necessário a avaliação do oncologista, do urologista, para tentar identificar que casos são esses, né? Então, ou seja, eu acho que, em primeiro lugar, a sua pergunta é muito oportuna e muito importante. A gente precisa desfazer essa má compreensão de grande parte da população de que o diagnóstico de câncer significa necessariamente uma morte e uma morte sofrida. Não. A maioria dos pacientes diagnosticados com câncer, hoje em dia, ficam curados. O que atrapalha a cura, muitas vezes, é essa visão de que a pessoa precisa esconder dela mesma o diagnóstico. Às vezes ela percebe um pequeno sangramento nas fezes, às vezes a mulher observa um nódulo na mama e ela fica querendo, às vezes, esconder, a pessoa quer negar para ela mesma, não conta para ninguém, né? E aquilo ali faz com que o diagnóstico depois venha numa situação muito pior, quando você tem um tumor volumoso no intestino, um tumor volumoso na mama, em que as possibilidades de cura estarão bastante reduzidas ali 4, 6 meses, 8 meses depois. Isso que o senhor falou, é o temor, né? A pessoa realmente tem igual o doutor aqui, o colo retal aí, a colonoscopia. Me parece também que há uma crença, né? Estou falando como leigo aqui do nosso lado, vocês são médicos, é que a preocupação devido ao zigue-zague do intestino, fazer uma colonoscopia, o paciente normalmente tem aquela preocupação que pode haver uma perfuração e vai complicar. Isso como é que é, doutor? Isso é verdade ou é mito? O exame é seguro? A gente tem que lembrar que é um exame invasivo, sim. O paciente ele recorre a um cardiologista para fazer um risco cirúrgico, né? Existe uma sedação anestésica para fazer o exame e é um exame que tem o seu percentual de risco, sim, tá? Existe a possibilidade da perfuração, mas cada vez mais, com a expertise e as manobras sendo feitas adequadamente, isso tem reduzido a valores mínimos, né? Mas aqui cabe dizer que a gente tem uma balança, né? O risco-benefício vale muito, né? E é o que o Leonardo comentou, acho que a gente tem que pensar em prevenção, não só no sentido individual, mas sentido populacional, social e econômico, né? O tratamento de um paciente oncológico é muito dispendioso para a sociedade, né? Não só o valor exato do tratamento, mas o tempo perdido em trabalho, né? Então, o diagnóstico precoce se faz importante por conta disso. Os tratamentos são menos agressivos, as estratégicas cirúrgicas são menores, são minimamente invasivas, né? E a colonoscopia, além de diagnóstica, ela também é terapêutica. Em alguns casos, no caso de carcinoma in situ, é possível fazer, né? Agora a gente tem a plataforma TEL para fazer ressecções mais baixas, mais retais inferiores, né? Onde a pessoa não tem cortes, né? A pessoa faz... Você pode repetir esse exame último que você falou? O que tem agora? Tem? Tá. É a plataforma TEL. Plataforma TEL. É uma excisão transanal, né, orificial, para lesões benignas grandes que não são possíveis de retiradas endoscopicamente, ou até lesões bem específicas de carcinoma in situ, né? Onde você tendo uma margem de segurança ali da sua penetração na camada da parede do intestino, você pode até às vezes conseguir fazer uma cirurgia menos invasiva e com isso a morbidade, ou seja, todos os problemas suscetíveis do próprio procedimento são menores. Bom, agora eu vou pausar mais uma vez, a última vez, prometo. Tá? A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, daqui a pouco a gente volta conversando sobre a estrutura que Juiz de Fora oferece para a pessoa que acabou de descobrir a doença. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. A gente tem falado sobre os impactos na vida da pessoa que descobre que ela tem o câncer e ela precisa de um aparato, tanto psicológico, mas também de estrutura para que ela consiga um tratamento. E aqui em Juiz de Fora, essas pessoas, elas são bem atendidas, elas têm os profissionais à disposição, ela consegue fazer o tratamento? Consegue sim. A gente tem alguns centros em Juiz de Fora especializados, né? Quando a gente fala em Sistema Único de Saúde, a gente lembra das Concer, do HU, Hospital Universitário, né? E ainda tem o oncológico,
Então, tem sim, tem toda uma estrutura, são especializados em oncologia, então tem tudo isso que você falou e a gente consegue sim resolver com uma boa qualidade. E nesses lugares, as pessoas elas conseguem fazer exames para certos tipos específicos para conseguir... Esses centros, geralmente, eles recebem o paciente já com diagnóstico. Entendi. Então, a partir do diagnóstico, eles são encaminhados para lá e aí tem toda a estrutura de exames, tratamento, parte nutricional, fisioterápica, enfim, o que for necessário. Perguntar ao Dr. Leonardo quais são os tipos de câncer que tem tratamento não, tem o preventivo mais indicado, quais seriam enumerar esses tipos de câncer? Eu acho que essa pergunta ela é importante, porque hoje em dia a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde, ela em 2012, ela fez um trabalho no mundo inteiro, ela fez uma publicação muito importante que chegou no número, numa estimativa interessante, que 1/3 dos casos de câncer, hoje em dia, em 2018, estima-se que nós vamos ter 18 milhões de casos novos de câncer no mundo. 18 milhões de casos novos de câncer no mundo. 1/3 desses 18 milhões, eles são potencialmente evitáveis numa situação em que nós tivéssemos bons hábitos de vida, hábitos saudáveis de vida relacionados à alimentação, evitando exposições a cigarro, a elementos tóxicos, excesso de exposição solar e tudo. Uma parte importante então, ou seja, essa questão assim, da prevenção do câncer, ela precisa estar em primeiro plano. Ao lado dela, a gente tem que ter um foco no diagnóstico precoce, ou seja, nós vamos tentar fazer diagnóstico numa fase inicial, né, de um câncer que vai ser curado, porque ele vai ser descoberto numa fase bastante precoce. As pessoas acham que para todos os cânceres existem exames que eventualmente vão fazer com que o seu câncer seja diagnosticado precocemente. E, na verdade, esses exames, eles, para serem utilizados em larga escala, eles precisam, em primeiro lugar, se mostrar efetivos, se mostrar seguros. E se mostrar, eles têm que ter um custo baixo, né? Eles têm que caber no orçamento, tanto do sistema público quanto do sistema privado. Então, no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer, que é uma instituição que define as políticas públicas de saúde, ela está vinculada ao Ministério da Saúde, e ela define algumas diretrizes que são importantes a gente lembrar. Então, a mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, eu acho que aqui as pessoas mais têm conhecimento. De acordo com as diretrizes do INCA, ela está indicada a partir dos 50 anos de idade, a cada 2 anos, e ela deve seguir até os 69 anos de idade. Isso serve para as pessoas em que você não tem uma história familiar especial, você não encontrou nenhuma alteração no primeiro exame. Essa é uma recomendação geral. É claro que existem exceções que precisam ser identificadas pelo médico. Então, o câncer de mama é isso. Mamografia bianual a partir dos 50 anos de idade. Com relação ao câncer de colo uterino, o câncer de colo uterino é praticamente uma doença sexualmente transmissível. Ela é causada por um vírus que chama HPV, que quando a mulher ela sofre infecção por esse vírus, depois de muitos anos, ela vai desenvolver uma alteração no colo do útero, que aquilo pode se transformar num câncer. Então existe o exame citopatológico do útero, o exame conhecido por Papa Nicolau. É feita a coleta de células através de um exame ginecológico, é feita a coleta de algumas células ali do colo uterino. Esse exame está indicado, conforme as diretrizes do INCA, a partir dos 25 anos de idade, e ele deve acontecer a cada 3 anos até os 64 anos de idade. A cada 3 anos, depois que nós temos 2 exames anuais normais. Você fez o primeiro exame, está normal, repetiu depois de 1 ano, está normal, você vai repetindo ele a cada 3 anos, entre os 25 e os 64 anos de idade. Uma outra recomendação que existe, feita pelo Instituto Nacional do Câncer, é em relação à prevenção do câncer coloretal, mas lá ele não advoga entre um método e outro, até porque o método que o Dr. Rommel corretamente classificou como o mais efetivo, que é a colonoscopia, é o método que nós não temos no Brasil, sobretudo dentro do sistema de saúde público,
estrutura suficiente para estender isso para a população de uma forma geral. Então, no sistema público, recorre-se muito à pesquisa de sangue oculto nas fezes, que nada mais é do que um exame de fezes, né, em que existe um método ali que serve para identificar um sangramento microscópico, que você não consegue enxergar propriamente, mas o laboratório é capaz de encontrar. Ele é feito anualmente, né, a partir dos 50 anos de idade ainda, eles ainda não trouxeram essa idade para os 45, conforme os americanos já fizeram. E o câncer de próstata, aí já é um caso um pouco mais polêmico. O Instituto Nacional do Câncer, ele não define uma estratégia específica. Se precisa fazer qualquer toque retal, se precisa fazer exame de PSA. O que o INCA define é que o homem tenha uma condição de identificar os sinais e sintomas do câncer de próstata e que ele tenha um livre acesso à assistência médica, justamente para ele conversar com o médico e o médico, juntamente com ele, definir sobre qual seria a melhor estratégia de prevenção, de diagnóstico precoce do câncer de próstata. Isso deve ser mais individualizado, vai depender da história familiar daquele homem, da etnia e de outros aspectos. Então, basicamente é isso que eu falei. A gente tem para 3 cânceres, para 3 tipos de câncer: mama, colo de útero e colo retal, uma recomendação bastante clara. A mulher, a partir dos 25 anos, se ela não está fazendo o preventivo ginecológico dela no posto de saúde, ela deve sim procurar o posto de saúde, cobrar a realização desse preventivo ginecológico. A mulher, a partir dos 50 anos, tem que cobrar a mamografia. O homem, a partir dos 50 anos, deve cobrar a prevenção do câncer coloretal. Eu acho que isso aí, um grande papel que a gente pode desempenhar. A gente precisa ter esse papel educativo, conscientizar a população de que ela precisa ter consciência disso. Isso é política pública de saúde, definida pelo Ministério da Saúde. Então, ela pode bater e procurar o posto de saúde e conversar com o médico, conversar com a enfermeira responsável pelo posto, e pedir que ela seja submetida ao rastreamento do câncer nos moldes, como está recomendado pelo Instituto Nacional do Câncer. Quem faz isso não é oncologista, não precisa ir no oncologista para fazer isso. Você não precisa ir no Ascom, você não precisa ir no Instituto Oncológico, nem no Hospital Universitário. Quem faz isso é o posto de saúde. Que tem próximo das regiões, né, da casa das pessoas. Bom, o programa está sendo muito informativo, tanto para a gente, eu acredito que para o pessoal de casa também. E a gente sempre vai ter alguma dúvida, né, restante. Nós falamos sobre diversos fatores que podem contribuir para o surgimento do câncer, questão dos maus hábitos. Eu fico me questionando a respeito do contato da pessoa com o estresse diário, por exemplo, igual da rotina de trabalho, a gente falou lá no início do programa. A gente vive uma rotina cada vez mais acelerada e para muita gente o ambiente de trabalho é um lugar onde ele vai ter um contato diário com o estresse. Isso tem algum fator com a doença também? Os estudos em relação a isso, eles são mais interessantes, eles são mais ligados a quando a gente fala em hereditariedade, em câncer hereditário. Eu tenho alguns estudos que mostram realmente que existe essa relação, mas aí a gente está falando, de um grupo específico. E no nosso dia a dia, a gente observa, se você for conversar com o paciente, a história pessoal dele, naquele momento de diagnóstico, tem sempre alguma história ali que mostra ou um estresse, ou alguém que ficou doente e morreu na família. Então, assim, mas, igual eu estou te falando, os estudos que a gente tem mais robustos, com uma resposta melhor para a gente, eles estão relacionados à oncogenética. Hoje, por ser o Dia Nacional de Combate ao Câncer, tem alguma iniciativa aqui em Juiz de Fora? Para frente não, mas teve, né? Nós tivemos no último domingo, na Praça Cívica da Universidade Federal, mas o bom tempo não nos deixou, infelizmente, com um público muito favorável. Uma proposta junto das Forças Armadas, com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, nossas clínicas da cidade, a própria universidade, a prefeitura, fizeram um evento onde pudemos conscientizar a população sobre o Dia Nacional e também sobre as diversas possibilidades de diagnóstico e terapêutica, né? Mas, como eu disse, o tempo foi chuvoso. Sobre as campanhas, a gente tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né, o Dia do Câncer.
Eu sou de exatas, então eu gosto muito de números. O doutor Leonardo está falando sobre 18 mil casos de câncer no mundo, sendo que 18 milhões de casos no mundo, 2018. Sendo que 1/3 seria prevenido a partir de uma vida saudável. Talvez essas campanhas, se fossem feitas em cima da vida saudável, falando sobre prática de esporte, sobre evitar o estresse, talvez não fosse mais efetivo? Com certeza. Eu acho que essa informação que a gente deve passar para a população, né? Se investe muito em tecnologia, hoje a gente fala em cirurgia robótica, né? Mas a gente tem que investir mais no início da cadeia, né? Na prevenção. E a prevenção, tanto como a gente veio conversando ao longo do programa, parte da iniciativa do próprio indivíduo em melhorar seu estilo de vida, né? Com todos os ambientes que a gente comentou aqui, mas também da prevenção com o diagnóstico precoce, como a gente falou. Por exemplo, a Corrida das Concer, que é um dos principais eventos da instituição, que é sobre câncer, mas não foca no câncer, foca no exercício físico em si. O câncer de mama, a história do Outubro Rosa, na verdade, começou nos Estados Unidos com uma corrida, né? O nome disso é promoção à saúde. Né? Exatamente. Tá bom. Gente, o nosso programa chegou ao fim. Eu estava sem um ponto aqui, então foi uma surpresa para mim também. Muito obrigado pela participação de vocês, por todo o conhecimento que vocês trouxeram para a gente, para o pessoal de casa. Debatedores, até semana que vem. Obrigado, viu? E é claro que eu quero agradecer a você que acompanhou o nosso programa aí da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta amanhã, ao vivo aqui pela TV Juiz de Fora. Então a gente tem um encontro marcado. Tem também a reprise do nosso programa de hoje a partir das 6 horas ou a qualquer momento aí no conforto da sua casa. É só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TV Juiz de Fora. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.